muito a crescer. Amém? Muito bem, nós continuamos com a campanha dos cobertores, esperando que o frio vá embora. Amém. Né? Porque não é fácil não. Tem gente que gosta do frio, né? Quem gosta do frio aí? Deixa eu ver. Não é a maioria não, vocês são uma minoria vencida, viu? Mas tudo bem. Mas o frio judia bastante. Bom, tudo que é demais, né? Frio, calor. Mas graças a Deus nós temos feito um trabalho muito bonito pelas ruas aqui da região. Nessa semana mesmo tive uma experiência muito bonita. E é assim que Deus faz. O pouco com Deus é muito. Se cada um fizer um pouquinho, se cada igreja fizer um pouquinho, não é? Todos vão receber. É de Deus o que tiver que receber, usando cada um de nós, cada equipe. E Deus conta com as suas orações, com a sua colaboração, se possível, né, material, e com as suas orações. E nós estamos fazendo um trabalho, eu, o diácono Roberto, somente está sendo suficiente, não precisa mobilizar muitas pessoas, e está sendo maravilhoso. E nós temos uma perspectiva de ter um trabalho social aqui muito forte. Amém? E nós vamos contar com os obreiros dessa casa. Nós vamos aproveitar este momento em que a igreja está passando no mundo para nos fortalecer bastante, para quando tivermos a liberdade médica e tudo mais de poder agir mais, nós vamos realmente fazer e agir como nunca. Amém. Quem crê nisso? Amém? Amém? Amém. Amém mesmo. Mas depende de você que está me ouvindo aí. Eu não faço a obra sozinho. Agora a Igreja Cristã do Amor Ágape, ela não vai parar, ela vai crescer, ela vai desenvolver, ela vai frutificar muito. Amém. Glória a Deus. Não vai ficar, tudo tem o seu tempo, né? Neste momento nós estamos como uma flecha que está sendo preparada para ser lançada. Sabe como que é a flecha? O arco, a flecha está fazendo assim, ó. Tá vendo a flecha? Ó, nós estamos fazendo assim, puxando o arco e a flecha, puxando a flecha para que ela ganhe força. E quando soltar, ela vai estar bem alinhada, bem no alvo, que é a vontade de Deus, e nós vamos atingir os objetivos que Deus quer para nós, para cada um de nós e para esse ministério. Quem crê, diga amém. Amém. Então é isso aí, nós temos que olhar dessa maneira. A igreja está aqui para adorar o Senhor, para crescer, para aprender e fazer a obra de Deus. E nós vamos fazer com certeza. Muito bem. Hoje a palavra está em 2 Crônicas, capítulo 6. Desde o começo, especialmente sobre Salomão e a sua missão de edificar o templo. Então vem trazendo nos primeiros capítulos todas as direções de Deus para Salomão com relação a levantar o templo para o Senhor, todos os detalhes, até que no capítulo 6 Salomão fala ao povo. Então eu vou ler do verso 1 até o 11. Quem puder ficar de pé em reverência à palavra, por favor, fique, porque é para o Senhor. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Edifiquei numa casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha em pé, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo:
Desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito. Pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera ao Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A Ti entrego esta palavra, Senhor, que é sempre Tua, e que Teu Espírito Santo queime os meus lábios e fale ao Teu povo aquilo que nós precisamos ouvir nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Salomão convocou o povo e disse: olha, aqui está a casa do Senhor, aqui está a promessa do Senhor, aqui está a direção do Senhor, aqui está o propósito do Senhor. O templo que Davi sentiu no coração de fazer, meu pai, foi abençoado por Deus e foi então finalmente entregue ao seu povo de Israel em Jerusalém. Coube a mim edificar esse templo e entregar a vocês. Coube a mim fazer deste propósito, a vontade de Deus na terra, que o povo se reúna, adore ao Senhor e sirva ao Senhor e cumpra os seus mandamentos. Aqui está a presença do Senhor, está a arca, aqui estão as tábuas, ou seja, aqui é o lugar santo, aqui é o lugar onde Deus vai trabalhar, aqui é o lugar onde será consagrado para Deus, aqui é o lugar onde o povo de Deus vai se reunir, aqui é o lugar na terra onde há um propósito do nome do Senhor ser glorificado, aqui é o lugar onde o homem será corrigido dos seus pecados, aqui é o lugar onde o arrependimento será recebido, aqui é o lugar onde Deus será conhecido, aqui é o lugar onde as tábuas serão abertas, aqui é o lugar onde a arca está presente na presença do Senhor, aqui é um lugar santo, e como disse Abacuque, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Este lugar é santo, foi feito, foi criado, estabelecido pelo Senhor, aqui neste momento, mais uma vez, através da vida de Salomão, cumprindo a promessa, e neste momento, essa responsabilidade passou a ser de Salomão, e a partir de Salomão a todos nós, passando pela graça de Jesus, que continuou estabelecendo a igreja, continuou justificando o templo existir na face da terra, Jesus que pregava nas sinagogas, e Jesus que disse a Pedro: Pedro, foi o Espírito Santo que te revelou que eu sou o Filho do Deus vivo, e olha, Pedro, tu és Simão, a tua palavra é rocha. E Jesus, apontando para ele mesmo, disse assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, quando Pedro, depois da ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, foi usado por Deus para a primeira pregação, trazendo a salvação e a palavra de Deus, após a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, onde quase 3.000 almas já foram batizadas, e ali os convertidos começaram a ter a sua vida na presença de Deus, agora na graça de Jesus, com a pregação de Pedro,
estabelecendo a nova e a eterna aliança da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Na sequência, Salomão fez uma oração, e que eu quero transportar essa oração para os dias de hoje, e quero que você acompanhe comigo agora a partir do verso 12, e nós vamos juntos nesta oração. Olha só que coisa maravilhosa. Pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Então, depois de tudo preparado, depois de tudo estabelecido, Salomão se pôs em pé diante da congregação, estendeu as mãos e começou a orar, para abençoar, para falar o que tinha que falar com Deus, né? E depois, lá na frente, a gente vai perceber que Salomão se pôs de pé, o povo volta por favor no verso, olha lá, pôs-se em pé. Nós vamos perceber que depois a Bíblia cita que ele terminou essa oração de joelhos. Então vamos considerar toda essa reverência, todo esse clamor nessa hora, em que vamos receber de Deus algo sobre esta oração nesta hora, como se todos nós estivéssemos de joelhos mesmo diante de Deus. Eu me coloco assim, porque nós temos que entender que as coisas de Deus, a obra de Deus, a vida cristã é uma coisa muito séria. Salomão orou, começou essa oração de pé e terminou de joelhos. Ele levou muito a sério tudo aquilo que ele falou. Quer ver? Vamos lá. Verso 12 está aí. Pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura, de 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio, pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se, amém? Em presença de toda a congregação. Continua. E disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o teu coração. Aqui Salomão preparou tudo no santo lugar e também no átrio. Depois a Bíblia vai falar que não tinha espaço para tantas ofertas que seriam feitas, e tinha que ter espaço para que tudo aquilo fosse oferecido para Deus. Isso quer dizer que não haja espaço para conter tanta manifestação de adoração do povo de Deus para Ele, entende? Que seja cada vez mais o povo de Deus cheio de adoração no seu coração, cheio da presença do Senhor, cheio do amor, de amor por Deus. Amém? Amém. Que nós possamos encher a casa de Deus, mas antes disso, possamos ter o nosso coração cheio para adorar o Senhor, né? Que nós tenhamos cada vez mais, né, ações de adoração, ações de serviço a Deus, que a igreja esteja cheia da glória do Senhor. Amém? Amém. Que a igreja esteja cheia de pessoas de corações cheios. Amém? E aí ele disse assim: ó Senhor Deus, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus nem na terra. Lembrando que não há nada e nem ninguém semelhante ao Senhor, que possa nem de longe substituir ou compensar a presença de Deus na nossa vida. Deus, Ele é único, Ele é incomparável. Deus, Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele é tudo para nós.
Muitas vezes nós trocamos a presença de Deus, colocamos Deus em outro plano e alguma coisa ou alguém na frente de Deus. Eu quero lembrar você e a mim que não há semelhante a Deus ninguém e nada, nem no céu e nem na terra. Não há. Nós cantamos: não há Deus maior, não há Deus melhor do que o nosso Deus. Ele tudo pode, tudo faz. Ele é o Deus da nossa vida. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Não se esqueça da soberania e da importância de Deus na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Diga para o seu irmão que está do seu lado: tenha sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. Em nome de Jesus. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Isso não é algo simples e óbvio. Preste atenção, hein? Não é algo simples e óbvio. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós estamos longe disso muitas vezes. Atenção, igreja. É verdade. Se nós formos nos examinar nesta hora, quantas vezes nós deixamos Deus para segundo, terceiro, quarto, quinto plano ou até some de vista? Quantas vezes isso não acontece na minha vida e na sua vida? Durante um dia. Daí nós podemos dimensionar a distância ainda que temos de Deus e que precisamos encurtar. A igreja precisa se aproximar mais de Deus. A igreja precisa se aproximar mais de Deus. Antes a gente não tinha tempo. Agora o tempo apareceu. E mesmo assim nós não estamos aproveitando o tempo que apareceu. No começo, sim. No começo, todo mundo se apavorou. Viu, pastor? No começo não se apavorou. Não é pandemia. Ai, vamos buscar Deus, meu Deus, não pode mais ir na igreja. Ai, vamos lá. E agora eu estou percebendo que o povo está relaxando de novo. Parece que eu já vi esse filme em algum lugar. Quem está me entendendo aí? Está acontecendo de novo. Pode acontecer o que for, meu irmão. Quantas vezes o povo de Deus não passou assolação por causa dos seus pecados, provação, tentação, tribulação, tudo permitido por Deus, às vezes Deus mesmo que faz, e muitas vezes é consequência mesmo nossa e Deus fica assistindo. Não tem novidade, meu irmão. A única novidade que precisa acontecer é que nós precisamos reagir de forma diferente. Amém. Nós precisamos reagir de forma diferente. Nós temos o exemplo da Bíblia, e nós vamos ver aqui agora nesse texto, nesta oração que Salomão fez, de novo o templo reconstruído. Agora vamos para Jerusalém. Por que o templo foi reconstruído? Porque foi derribado. Por que foi derribado? Por causa do pecado. Todas as vezes que o inimigo assolou o povo de Deus, foi por causa do pecado. O inimigo entra pelo pecado. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas vamos nos libertar do quê? O que é que você está falando aí, Jesus? Nós somos filhos de Abraão, conhecemos a palavra. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E muitas vezes o nosso pecado está em voltar lá naquilo em que nós já nos libertamos um dia. Muitas vezes o nosso pecado está na omissão. Agora me refiro à igreja. Por que a igreja tem um gráfico de instabilidade? Por que a igreja ora está mais próxima de Deus, ora não? Por quê? A igreja não poderia deixar isso acontecer. O mundo está longe de Deus, mas a igreja não. Quem já conheceu, ontem o Felipe falou, na reunião do Geração Eleita,
Quem conhece a Deus, quem provou de Deus, sabe. Quem já provou de Deus aqui? Amém. Por favor, se aproxime mais de Deus novamente. Aleluia. Deus não é qualquer um. Não há semelhante a Ele no céu e na terra. Amém. Não há. Aleluia. Eu sempre digo, tem pessoas que por causa de outras ou por causa de alguma coisa se entrega totalmente, se agarra num trabalho, se agarra numa pessoa, se agarra numa situação, se agarra num projeto, mas não se agarra em Deus. E em 2 Crônicas, capítulo 29, a Bíblia diz assim: apega-te a Deus. Amém. Apega-te a Deus enquanto é possível, invocar o Senhor enquanto está perto, buscar o Senhor enquanto se pode achar. E nós ficamos nos apegando a isso, aquilo, outro. E o Deus de todas as coisas não merece o teu apego. Ele tem que ficar para depois, na maioria das vezes. Também o Felipe falou que nós devemos adorar o Senhor na alegria. O Samuel falou isso para mim ontem também, a gente conversando. Devemos adorar o Senhor em qualquer situação, não quando a coisa está ruim. Quem tem prazer em alguém, tem prazer em qualquer momento. Quem ama alguém quer ficar perto desse alguém sempre. Não importa se esteja chovendo, se esteja sol, se é de noite ou se é de dia. Você está entendendo o que Deus está te propondo nesta manhã? Nesta hora? Em nome de Jesus, amém? Quem está dormindo, diga amém. Isso. Você falou por alguns aí, viu, Cida? Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que faz o quê? Guarda aliança. Quem tem aliança com Deus aí? Amém. Você tem guardado essa aliança? Quantas vezes nós tiramos aliança? Como um marido ou uma mulher que não age bem. Quantas vezes nós tiramos aliança por esquecer de Deus, por achar que Deus não está naquilo, por achar que Deus não precisa agir naquilo, eu não preciso de Deus disso. Quantas vezes nós tiramos a aliança por causa da preguiça, por causa do medo, por causa da autossuficiência, por causa do pecado, por causa dos prazeres, por causa das escolhas. Quantas vezes nós tiramos a aliança que Deus colocou no nosso dedo, que Jesus colocou no nosso dedo, porque nós somos a noiva, que jamais deveríamos tirar a aliança do dedo e muito menos do coração. Mas nosso Deus não, nosso noivo não, Ele guarda a aliança. Aleluia. E a beneficência aos teus servos. Quer dizer, aí deixa eu te falar uma coisa. Eu estava falando com a irmã Sônia sobre chamado, a nossa obreira Sônia. Quero te dizer uma coisa: quando a gente atende chamado e tem realmente uma posição de servo na medida que Deus quer, a gente estava conversando sobre coisas genéricas, amém? Eu sempre converso com os obreiros aqui, uma hora ou outra. Quando você é servo de Deus, quando você atende um chamado de Deus, Deus trata essas pessoas de uma forma diferente. Glória a Deus. É uma situação. Deus não vai deixar de abençoar ninguém se alguém não atender o seu chamado. Deus não vai impedir que você possa viver a sua vida. Nada disso. Mas se você quer ter uma vida melhor, atenda ao chamado de Deus. Amém. Isso quer dizer que eu estou falando isso, eu citei aqui a irmã Sônia, mas eu estou falando dela. Amém? Nós estávamos falando sobre este assunto. Se tem uma obreira que se dedica tanto aqui nessa igreja, é nossa irmã Sônia. Quem concorda? Amém. Amém? Só que agora não tem pastel, então você vai ficar de fome. Mas vamos voltar. Não é só isso, né? Também uma das suas marcas aqui
A festa do pastel vai voltar logo, em nome de Jesus, amém? Quem está com saudade do pastel aí? É? Tá bom, chegar lá. Isso vai ser nada em vista do que Deus vai fazer aqui nesse lugar. Muita coisa maravilhosa. Ele guarda a aliança e a beneficência aos teus servos. Lá em Malaquias ele diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora, servir a Deus é atender a chamado. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aos teus servos que fazem o quê? Caminham perante ti de todo o coração. Continuando, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu pela tua boca o disseste e pela tua mão cumpriste, como se vê nesse dia. Deus é um Deus que não é homem, não é filho do homem para mentir, não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Deus tem palavra. Quantas vezes nós demos a nossa palavra para Deus e quebramos? Eu já fiz isso. Quem já fez isso? Quantas vezes você falou: Deus, eu vou fazer isso? Só eu? Quem já fez isso? Levanta a mão. Tá bom. Precisamos ser constantes com Deus. Atitude, amém? Não dá mais, depois de tudo que nós assistimos, até onde chegamos, igreja, e esse exemplo dessa pandemia maldita que assolou todo mundo, precisa mais o que para a igreja despertar? Uma vez teve uma peça aqui maravilhosa, chamada, se eu não me engano, A Igreja Adormecida, é isso? Que linda aquela peça. Que pena que muita gente daquele momento eu estou vendo dormindo hoje. Mas a mensagem ficou, quem soube aproveitar está acordado aí. Amém. Isso não quer dizer que tem que ficar um membro de uma igreja. Não estou falando nada disso, estou falando de outra coisa, estou falando de vida com Deus, é outro papo. Né, pastor? Outro papo. Vamos lá. Olha o 16. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: nunca homem algum será contado diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Continua. E agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Vai. Mas na verdade habitarás Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Quer dizer, e agora, Deus, mas o Senhor vai reconhecer essa casa? O Senhor vai estar presente nessa casa? O Senhor mora lá no céu, o Senhor é grande, o Senhor... Como que uma casa vai conter a tua presença? Atende, pois, a oração do teu servo e a tua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome. Deus disse: para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Eu quero dizer, nós precisamos de mais oração, e Deus está me levando agora a ter nós vamos ter aqui nesta igreja um tempo reservado muito maior para as orações. É casa de oração. Nós temos orado muito pouco. E talvez, muito provavelmente, a nossa vida de oração individual também esteja falha, porque isso é reflexo. Continua. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel que fizerem neste lugar.
E ouve tu do lugar da tua habitação desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Quem crê que o nosso Deus é um Deus de perdão, diga amém. Amém. Deus quer perdoar e quer restaurar. Aleluia. Continua só, deixa eu ver aqui. Quando alguém pecar contra o teu próximo e lhe impuser juramento de maldição, fazendo jurar, o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu então desde os céus e age e julga os teus servos, condenando ao ímpio, retribuindo o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo e dando-lhe segundo a sua justiça. Quer dizer, nós estamos no verso 23 ali, né? Vai no 24. Quando o teu povo de Israel tiver pecado, for ferido diante do inimigo, por ter pecado, e eles se converterem, confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante a ti nessa casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do seu povo, Israel, e torna a levá-los à terra que lhes tem dado aos seus pais. Até aqui. Qual é o pecado que tem nos atrapalhado? Existe o pecado do mal feito, existe o pecado daquilo que não se faz e que deveria se fazer. Todo aquele que sabe que pode fazer o bem e não o faz, nisso comete pecado. A Bíblia ensina que nós devemos nos posicionar para fazer o que tem que ser feito. O relacionamento com Deus, do povo de Deus, tem uma ligação muito forte com aquilo que nós fazemos. Primeiro com o que somos, e se somos, o que fazemos com o que somos. Não é? Um pintor pinta, um advogado advoga, um médico faz o seu papel, né? E assim por diante. E um servo de Deus faz o quê? Serve, faz a obra de Deus, faz aquilo que o seu Deus manda fazer. Lembra-se que eu citei a importância de ser servo? Ser servo. Até o verso 40, Deus fala o tempo inteiro sobre isso, sobre pecar, se arrepender. Pecar, se arrepender. Vamos no 40 aqui agora para ver como ele termina essa parte, verso 40. Vamos lá. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Continua até o 42, vamos lá. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ó Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido, lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Amém? Está aí o propósito de Deus, que vai abençoar, que vai restaurar, que vai levantar o seu povo. Para que o templo foi reedificado? Para que tudo aquilo foi feito? Para que aquela trabalheira toda? E a pergunta é: para que nós estamos aqui? Amém? Para que nós estamos aqui? Hoje nós temos a graça do Senhor, mas o propósito de Deus continua. Deus quer salvar o homem. Não faça virar o rosto do teu ungido, lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo.
As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Por isso são a razão de não sermos consumidos. Na sequência, a Bíblia diz que Salomão orou e a glória do Senhor encheu aquele lugar. Por que isso não pode acontecer aqui com a gente? Eu quero declarar que vai acontecer sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá para o capítulo 7. Olha só que coisa linda que aconteceu, meu irmão, minha irmã. E acabando Salomão de orar, o que aconteceu? Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Amém. Quando Salomão terminou de orar, Glória a Deus. desceu o fogo do céu. Jesus Cristo disse assim: vocês batizam com água, eu vou batizar com água e com fogo. Jesus Cristo já veio, já ascendeu ao céu, já mandou o Espírito Santo. O fogo do Senhor está disponível, e o fogo do Senhor há de ser derramado sobre esse lugar, sobre a minha vida, sobre a sua vida, para ainda queimar tudo aquilo que é mal, queimar a palha, polir o ouro. O fogo do Senhor vai ser derramado sobre nós. Amém. Porque a nossa oração ela vai ser fruto de uma busca verdadeira, ela vai ser fruto do nosso arrependimento, ela vai ser fruto da nossa fé, por menor que ela seja. A nossa oração vai ser uma oração de agradecimento, vai ser uma oração de fidelidade, vai ser uma oração de declaração de que Deus, não há ninguém como Deus, e que Ele tudo pode fazer. E Ele vai fazer na minha vida, na sua vida, muito mais do que pedimos e pensamos, porque os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, e os caminhos do Senhor maiores do que os nossos, e nós vamos andar pelos caminhos maiores do Senhor, porque Ele vai nos outorgar, Ele vai nos dar, porque o seu fogo vai descer, Ele vai consumir holocausto e sacrifício. Sabe por quê? Sabe por que o fogo ainda não desce? Sabe por que o fogo ainda não desce? Atenção, obreiros, atenção, igreja. O fogo desce primeiro para consumir os holocaustos, os sacrifícios. Só que quais são os holocaustos e os sacrifícios que nós estamos oferecendo para Deus? Deus vai consumir o quê? Nós temos que apresentar para Deus o nosso sacrifício hoje, é o nosso sacrifício vivo. Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Esse é o sacrifício que nós temos que entregar para o Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia, do momento em que acordamos até o momento em que vamos deitar. E quando viermos para a casa do Senhor, nosso louvor será ainda muito maior, nossa oração será poderosa, o nosso sacrifício estará presente nas obras que Deus vai colocar na nossa mão, e o fogo vai descer. Amém. Aleluia! E o fogo vai descer, e a glória do Senhor vai encher esta casa que é você, esta casa que é dele, para que todos saibam que aqui o Senhor é Deus, e que não há Deus maior e não há Deus melhor semelhante a Ele. Esse fogo é um fogo de amor, é um fogo de transformação, é um fogo de santificação, Glória a Deus. é um fogo que não julga, é um fogo que ama, é um fogo que transforma, é um fogo que afasta o mal, é um fogo que cura, é um fogo que consola. Vem com teu fogo. Aleluia! Senhor. Vem com teu fogo, Jesus. Ele vem, Ele virá, Ele virá, Ele virá, Ele está pronto para vir. Você vai invocar a presença do Senhor na sua vida. Não se esqueça, o fogo vem, tem que ter holocausto. O nosso holocausto é vivo, santo e agradável. Naquele tempo eram os animais, não tinha espaço lá dentro da casa. Salomão não tinha mais espaço no altar, ele teve que consagrar o átrio
para poder colocar mais. Aleluia. Já pensou isso? Então, o que isso representa, igreja? Representa que nós temos que colocar mais. Nós temos que dar mais para o Senhor. É isso que Deus está nos falando. Só isso. Darei eu ao Senhor algo que não me custe nada? Darei eu para o Senhor sobras do meu tempo? Sobras da minha vida? Sobras do meu coração? Sobra daquilo que é importante para mim? Ou darei ao Senhor tudo por tanto que Ele me deu que não tem preço? Nós somos propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, raça eleita. Aleluia! Então somos mesmo? Eu preciso me entregar para Deus. Eu preciso me entregar de verdade. Então nós temos essa oportunidade. Deus está nos ensinando, nos abrindo. Amém? Aleluia. Aleluia. Quem pode sentir a importância desse momento aí? Amém. Aleluia. Olha o que Deus está te mostrando. Aí, Geraldo, a tua libertação está chegando aí, minha filha. Amém. O ministério está te esperando, tá? Glória a Deus. Mas deixa o fogo descer. Apresente o sacrifício para Ele agora. Não tem nada mais importante. Lembra que eu te falei um dia? Está lembrado? Se entrega para Deus que depois Ele vai fazer o resto. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel, Ele não mente. Ele faz, Ele cumpre. Ele é fiel. Amém. Quando Deus faz, Ele cumpre. Continua ali. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Não tinha espaço mais para nada, só para a glória. Continua. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Glórias ao Senhor. Glorifica o nosso Deus aí, igreja. Ele está nesse lugar. A oração nossa será ouvida, porque Deus é fiel. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Então o que aconteceu no verso, agora continuando ali, por favor, no verso 4. Olha que coisa linda. E o rei e todo o povo ofereciam o quê? Sacrifícios perante o Senhor. Deixa eu falar uma coisa. Deus quer misericórdia e não sacrifício. Mas ele estava se referindo aos animais. Agora a misericórdia que nós entregamos para o Senhor é o nosso sacrifício vivo. Essa é a misericórdia de hoje. E isso se reflete na obra das nossas mãos, no amor, no perdão, no serviço. Igreja que não serve, não serve. Essa igreja aqui ela não vai parar um minuto. Essa igreja vai agitar mesmo para Deus, para valer. A flecha está sendo esticada, e quando soltar, sai da frente. Glória a Deus. Sai da frente. Quem é flecha, diga amém. Amém. Aleluia, o arco é o Senhor. Glória a Deus. E o rei e todo o povo oferecia o sacrifício perante o Senhor. Continua. E o rei Salomão ofereceu sacrifício de bois 22.000 e de ovelhas 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Naquela época era boi, era ovelha, eram animais. Agora nós vamos oferecer tudo de nós. Amém. Nós somos as ovelhas, nós somos os bois. Entendeu? Nós vamos oferecer para o Senhor. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos consagrar a casa de Deus. Amém. Que a casa de Deus é lugar sagrado, casa de oração, aonde você vem para ser abençoado. Amém. E abençoar. Casa de Deus é casa de bênção. Aleluia. Aleluia. É casa de bênção, é onde Deus está presente, só tem coisa boa. E o mal vai saindo, porque o fogo vai descendo. Aleluia. Lá no verso 6, e os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas,
Olha lá Samuel, olha lá pessoal do louvor, serviam com seus ofícios sacerdotes, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, continua, e Salomão santificou o meio do átrio, atenção, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto e a oferta. Está vendo? Vai lá. E assim, naquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. Vai, festa de uma semana. E no 8º dia realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para as suas casas, suas tendas, alegres e de bom ânimo. Olha como é que o povo estava. Olha como é que o povo estava. Depois de 23 dias, o povo estava 23 dias na igreja, fazendo festa e adorando ao Senhor. Glória a Deus. E a gente fica 1h30, 2 horas, acha que já é demais. Chegamos atrasados e queremos sair correndo. Misericórdia. É misericórdia mesmo. Alegres, de bom ânimo. O povo foi para casa. Sabe por quê? Pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e ao seu povo. Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor faz bem. E todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu, aquele que começou a boa obra em minha vida, é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Eu não vivo o que vejo, mas vivo Pelo que creio. pelo que creio. Sim, Ele é fiel, é fiel. Eu não morrerei, antes viverei. Todo bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Vamos viver isso, igreja. Aleluia! Vamos viver isso, igreja. É tempo de viver a glória do Senhor. Agora vamos entrar em oração? Vamos lá então, agora é hora de oração. A equipe de louvor pode vir se posicionar. Vamos orar e louvar. Vamos pegar esse momento aqui agora para orar. Você pode ficar à vontade, quer ajoelhar, quer ficar de pé. Só que é o seguinte, com máscara, não tem problema, pode orar ao Senhor, ora bastante. Começa a declarar, começa a entregar o seu sacrifício vivo. O que é que eu tenho que orar, Senhor? Ora em cima dessa palavra, fala: Senhor, eu quero ser esse povo. Senhor, eu quero fazer parte dessa festa. Senhor, me perdoa, porque a Bíblia estava falando lá que Deus ia perdoar os pecados daqueles que se arrependessem. Vamos nos arrepender do bem que a gente não fez. Vamos nos arrepender daquilo que a gente deixou passar. Deus quer perdoar, Deus quer renovar, Deus quer nos usar. É tempo, enquanto o Espírito Santo estiver na terra, dá tempo da gente ser abençoado, dá tempo da gente ser usado. Amém, igreja? Em nome de Jesus, vamos